Fala galera do canal Flamengo Sem Limites, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu sou Eduardo de Souza e este é mais um vídeo aqui do nosso canal. No último sábado, Flamengo e Internacional se enfrentaram pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro e o que se viu é aquilo que já havíamos previsto que aconteceria, um grande jogo de futebol. Cada equipe atuando dentro do seu esquema, dentro das suas adaptações ao adversário, conseguiram protagonizar um grande jogo de futebol. O Flamengo empatou em 1-1, atuando no Maracanã, mas poderia ter tido um pouco mais de sorte, digamos assim, dentro da partida. No final, o placar de 1-1 ficou muito bom para o Internacional e, de certa forma, ficou um gostinho amargo para o Flamengo, que criou grandes oportunidades de marcar, mas como é recorrente há muito tempo na equipe rubro-negra, o Flamengo perdeu muitos gols. E também o Inter contou com a sorte do goleiro Antony, talvez na principal jogada do jogo, onde Juninho chuta a bola, desvia no goleiro, pega na trave e não entra, isso no segundo tempo. É sobre esse jogo que nós vamos falar neste vídeo. Como eu disse, Flamengo e Internacional se enfrentaram no último sábado, dia 29, no Maracanã, às 9 horas da noite. Eu estava em loco, eu fui ao jogo e de lá pude assistir uma grande partida de futebol, um jogo tenso, disputado, brigado, mas dentro da lealdade. Não teve pontapé, não teve violência, não teve agressão. As duas equipes preocupadas em jogar futebol. O Internacional mudou um pouco a sua configuração tática. O Inter, que costuma jogar num 4-1-3-2, dessa vez entrou para se defender com uma linha de 5, o volante Fernando recuando para fazer, às vezes, de terceiro zagueiro. Então, o Internacional jogou com uma linha de 5, 3 e 2, ou seja, invertendo um pouco a sua configuração habitual, com sua configuração tática habitual. E dessa forma o Flamengo enfrentou muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo, onde, na minha visão, o Felipe Luiz errou ao colocar o Bruno Henrique jogando atrás do Juninho, né? Como se fosse um homem, digamos assim, um homem de ligação, função que o Arrascaeta faz dentro do time, mas o Bruno Henrique não tem as mesmas características do Arrascaeta. O Bruno Henrique tem muita dificuldade em dominar a bola e girar. O Bruno Henrique é um atleta que gosta muito de atacar o espaço, ele precisa ter espaço para desenvolver o seu futebol. Então o Flamengo enfrentou muita dificuldade no primeiro tempo, tinha posse de bola, mas era uma posse de bola com pouquíssima criatividade. Mesmo assim, chegou a ameaçar o goleiro Rocher. Por que eu citei o Antony e agora estou citando o Rocher? É porque o Rocher, curiosamente, goleiro, estava jogando de Aliança e numa disputa de bola ele se machucou e foi substituído ainda no primeiro tempo pelo goleiro Antony. Na verdade, no intervalo do jogo foi substituído pelo Antony. Então, por isso que eu citei os dois goleiros. Mas o fato é que no primeiro tempo o Flamengo enfrentando muita dificuldade de entrar na área do Internacional, de finalizar a gol principalmente, muito em função dessa opção do Felipe Luiz. O Flamengo praticamente no 4-2-4, né, com 4 atacantes. No momento defensivo, os dois pontas, Michael e Luiz Araújo, que estavam numa jornada muito abaixo daquela habitual, eles recompunham, formando uma linha de 4 meio de campo. Então o Flamengo defendia num 4-4-2, atacava basicamente ali num 4-2-4, mas com os laterais podendo ter liberdade para subir, para atacar, para chegar com mais gente na área. Mas o que se viu foi um Internacional muito bem postado, conseguindo controlar as ações, e a única bola que o Internacional finalizou no gol do goleiro Rossi foi a bola que entrou abrindo o placar ainda no primeiro tempo. O Bernabé, um dos principais jogadores desse time do Inter, excepcional lateral esquerdo, diga-se de passagem. Como o Inter jogava com uma linha de 5 na defesa, o Bernabé se transformava praticamente no ala quando o Inter tinha posse de bola. Então ele tinha muita liberdade para subir pelo setor esquerdo de ataque do Inter, pelo corredor lateral, e é dele que sai o cruzamento para o Bruno Henrique do Internacional, completamente livre de marcação, pegar uma bola de primeira, até um belo gol do Internacional, e o Inter abre o placar no primeiro tempo, e aí transforma o jogo para o Flamengo ainda mais difícil, pois se o Inter jogava com um bloco médio-baixo,
com 0-0, com 1-0 isso então iria se intensificar, mas no intervalo o Filipe Luiz faz uma mexida na posição do Bruno Henrique, ele avança mais o Bruno Henrique para jogar como um segundo homem na frente junto com o Juninho. Dessa forma o Flamengo melhora no jogo, consegue marcar o seu gol através de um escanteio e que o Léo Pereira empurra a bola para dentro, o Flamengo empata o jogo, a arquibancada incendeia, vai empurrando o time, o Flamengo melhora, cria bastante oportunidade, mas tem aquela deficiência na finalização. O Felipe tira o Michael e o Luiz Araújo, coloca em campo o Plata e o Cebolinha. Os dois também não entraram muito bem. Aliás, os pontas na noite de sábado estavam muito abaixo daquilo que costumam desempenhar em campo. O Plata, inclusive, não foi titular porque o Felipe explicou na coletiva que o Plata, como havia jogado os 2 jogos da fase de classificação das eliminatórias pela sua seleção, o Equador, jogou os 2 jogos, os 90 minutos nos 2 jogos, e ainda teve viagem longa, então por isso o Plata não tinha condições de atuar nos 90 minutos. Isso foi a opção de colocar o Luiz Araújo, mas o fato é que nenhum dos pontas ali desempenhou um bom papel. Como eu disse, a melhor chance do jogo foi a do Juninho, que deu azar na finalização, uma bela enfiada de bola do Léo Ortiz, aliás, como distribui bola de maneira maravilhosa, excepcional. Eu falo que é o zagueiro que joga de 10. Então o fato é que o Flamengo empatou com o Internacional com gostinho de que poderia ter vencido, finalizou muito mais no gol do Inter, 19 bolas, a gente pode ver nos números do SofaScore, a gente vai ver agora as estatísticas da partida, vamos perceber como o Flamengo ele atacou mais do que o Internacional, pressionou mais o Internacional, mas não conseguiu ser efetivo, o que é um problema crônico desse Flamengo, que cria muitas vezes, mas tem muita dificuldade de finalizar no gol do adversário e marcar os gols. É uma coisa que o Filipe Luiz vai ter que trabalhar bastante nesse time, melhorar o poderio de finalização para que o Flamengo não venha sofrer mais nos próximos jogos, pois com certeza o Flamengo irá enfrentar outras equipes que vão adotar do mesmo artifício de jogar mais defensivamente, explorando o contra-ataque, jogando por uma bola, principalmente se forem equipes com uma capacidade técnica inferior. Então, de certa forma, o Flamengo vai ter que aprender a jogar com times mais defensivos e ser mais letal no momento das finalizações. O Flamengo criou 4 grandes chances, o Internacional somente uma, como eu disse, foi a única finalização que foi no gol do goleiro Rossi. O Flamengo finalizou 19 vezes contra 5 do Internacional. Grandes defesas, o Inter fez 4 defesas, 4 escanteios a favor do Flamengo contra 2 do Internacional. Inclusive, de um desses escanteios sai o gol do Flamengo. O Flamengo trocou mais passes do que o Inter, obviamente, porque teve 62% da posse de bola. Então, realmente foi um grande jogo, um jogo muito bom, bem disputado. 2 equipes tentando vencer o jogo. O Inter não entrou para se defender, não ficou ali entrincheirado. Era a tática do Roger Machado, que era jogar um pouco mais fechado para buscar o contra-ataque, para pegar a defesa do Flamengo desguarnecida. Das 19 finalizações do Flamengo, 5 finalizações foram no gol e somente uma do Internacional. O Flamengo finalizou na trave uma vez, que foi a bola do Juninho. Finalizações para fora foram 11 do Flamengo contra uma do Inter. Chutes defendidos 3-3. Finalizações de dentro da área, o Flamengo conseguiu pisar bastante dentro da área do Inter, principalmente no segundo tempo. Foram 13-2 e de fora da área 6-3. Então, realmente, um grande jogo de futebol, como eu disse, já falei aqui. Agora, o próximo compromisso do Flamengo vai acontecer na quinta-feira contra o Deportivo Táchira, lá na Venezuela, partida de estreia do Flamengo na Copa Libertadores 2025, com a possibilidade do retorno, principalmente de Gerson, que faz muita falta nesse time do Flamengo. Uma boa notícia que nós tivemos também no sábado foi o Filipe Luiz dizer que Pedro está próximo de retornar, então será realmente um ganho absurdo. Com certeza, se o Pedro estivesse em campo nesse jogo de sábado, a chance do Flamengo sair vencedor seria muito maior, pois o poder de finalização do nosso centroavante
é incomparável com outros atacantes, mesmo os atacantes do Flamengo. Já peço para você então se inscrever no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixe o like porque é importante e divulgue para os amigos e para as amigas que torcem para o Flamengo para que o canal possa crescer ainda mais. Um forte abraço, uma boa semana e saudações rubro-negras.